Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York despertava lentamente sob um céu cinzento. O vento invernal uivava pelas ruas estreitas, assobiando entre os prédios, agitando jornais molhados e folhas secas. Nesse caos urbano, poucos rostos atentos eram visíveis, e menos ainda sorrisos. Todas as manhãs, os mesmos carros de luxo percorriam as avenidas em alta velocidade, cada motorista absorto em seus próprios afazeres, alheio ao mundo que fervilhava nas calçadas. Numa esquina perto da Bouverie Street, Elliot, um garoto de 13 anos com roupas rasgadas e cabelos emaranhados, segurava seu violino como uma boia salva-vidas. Seus dedos finos dedilhavam as cordas gastas, produzindo notas trêmulas que se perdiam no ruído da cidade. Ele tocava para sobreviver, por um pouco de dinheiro, por um sorriso, para não desaparecer. Mas naquela manhã, algo iria quebrar essa rotina. Um passo pesado ecoou no pavimento gelado. Charles Whitman, o milionário excêntrico na casa dos 50, saiu de sua limusine preta. Com um sorriso nos lábios e os olhos fixos no celular, ele não notou o garoto de imediato. Mas quando Elliot olhou para cima e com uma voz estridente gritou: "Atire-o, não coma!" Charles irrompeu numa risada nervosa, pensando que fosse uma brincadeira ou alguma provocação infantil. Deu um passo à frente intrigado, observando o menino como quem observa um fenômeno curioso no museu. Mas a tragédia aconteceu quase instantaneamente. Um grito, um movimento repentino, e a realidade brutal e implacável da rua caiu sobre eles. Os transeuntes pararam por alguns segundos, chocados, mas a maioria desviou o olhar rapidamente. A cidade havia aprendido a ignorar os gritos, a esquecer a miséria. Mas Elliot não clamava em vão. Naquela manhã, ele mudaria a vida daquele milionário. Revelaria verdades ocultas e exporia a fragilidade da humanidade por trás da fachada dourada daqueles que pensavam ter tudo. O vento continuou a soprar. Mas naquele exato momento ele trazia consigo um aviso: a riqueza não protege contra a tragédia, e a ignorância pode ser fatal. O vento invernal parecia atingir cada transeunte como um lembrete cruel de que a cidade não perdoa nada. Elliot apertava o violino com força, os dedos dormentes, os olhos fixos no homem que acabará de sair da limusine. Charles Whitman, com seu impecável terno preto e ar arrogante, parou diante do rapaz, os olhos semicerrados em curiosidade e irritação. "O que você estava dizendo, garoto?" perguntou Charles com um sorriso irônico forçado no rosto. Elliot não respondeu imediatamente. Sabia que precisava escolher as palavras com cuidado. Nas ruas de Nova York, uma criança sozinha não tem o direito de gritar impunemente. Mesmo assim, endireitou-se, agarrando o violino como um escudo, e repetiu em voz alta e trêmula: "Atire-o, não coma!" Charles caiu na gargalhada, pensando que era uma piada infantil ou uma provocação. Mas algo no olhar de Elliot o fez parar abruptamente. Os olhos do garoto estavam cheios de medo e desespero, mas também de uma determinação gélida que nem mesmo a riqueza conseguia ignorar. Charles abaixou-se um pouco para se aproximar do menino, que estava curioso e cauteloso. "O porquê você está gritando comigo? Quem você pensa que é para falar assim?" Elliot apontou para a vitrine de um supermercado do outro lado da rua. Lá dentro, um pacote de carne tinha acabado de cair no chão, e atrás dele, um homem com um rosto familiar, o irmão de Charles, Andrew Whitman, contorceu o rosto num riso cruel, pronto para dar uma mordida num pedaço de bife que acabará de roubar. Mas Elliot sabia o que ninguém mais sabia. Andrew tinha acabado de envenenar um prato que era para o irmão. Por um instante, o tempo pareceu parar. Charles franziu a testa, confuso, sem conseguir compreender a gravidade da situação. Os transeuntes pararam, alguns divertidos, outros intrigados, mas ninguém percebeu a urgência que Elliot sentia. O menino deu um passo à frente, com a voz trêmula, mas firme. "Não toque nisso, tio. É veneno." Charles deu uma risadinha nervosa, pensando que era apenas uma criança assustada tentando chamar a atenção. Mas Elliot deu um passo à frente novamente, com as mãos tremendo e os olhos ardendo de medo. "E por favor, não coma." Naquele exato momento, Andrew, irritado com a confusão, deu um passo à frente para puxar o menino para fora do caminho. No meio do caos, Elliot foi violentamente empurrado contra o asfalto. O violino caiu e se estilhaçou no concreto. O som ecoou como um dobre de finados na rua silenciosa por alguns segundos. Charles finalmente entendeu. Seus olhos se arregalaram. O medo brutal e repentino o fez abandonar sua arrogância. Aquele menino simples, pobre e indefeso, acabará de salvá-lo de uma tragédia que ele jamais poderia ter imaginado.
O milionário percebeu que riquezas, carros, ternos e apartamentos luxuosos não valiam nada comparados ao instinto, à coragem e à verdade. E naquela rua gelada de Nova York, Elliot acabará de lhe lembrar o verdadeiro significado de viver e de sobreviver. O caos da rua pareceu congelar por um instante. Charles Whitman encarava o violino quebrado na calçada, o coração disparado. Ele acabará de compreender a magnitude do perigo. Um único gesto de sua parte poderia ter lhe custado a vida. Contudo, sua mente, acostumada demais ao conforto e à arrogância, ainda buscava racionalizar o inexplicável. Andrew Whitman, seu irmão mais novo, sorriu sadicamente, alheio à gravidade de seus atos. Estava acostumado a intimidar e manipular, acreditando que dinheiro e poder poderiam apagar todas as consequências. Mas naquele dia, sua crueldade teria um fim inesperado. Você está mentindo! Gritou Charles furioso e tremendo, colocando-se entre Andrew e o menino. Elliot, ofegante, deu um passo para trás, mas seu olhar nunca se desviou de Andrew. Em seus olhos brilhavam uma inteligência e uma determinação que poucos adultos ousariam enfrentar. Não estou mentindo, gritou ele. Há veneno neste prato, e se você tocar nele, você morrerá. A risada cruel de Andrew se transformou em uma careta de frustração. Ele se virou para o irmão. E Charles, você pode ver que esse garoto está delirando. Mas Charles sabia. Seus instintos acabavam de despertar e ele sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. O tempo parecia se esticar, cada segundo pesando como uma eternidade. Os transeuntes se aglomeraram à distância, alguns horrorizados, outros curiosos, mas ninguém ousou intervir. Então, Elliot deu mais um passo. Apontou o dedo para a carne no balcão do supermercado, com a voz clara e determinada. Olha bem. O Andrew acrescentou alguma coisa. Não coma isso, tio. Charles sentiu uma mistura de raiva, medo e vergonha o invadir. Seu irmão caiu na gargalhada, certo de sua superioridade, mas o olhar de Charles agora era implacável. Com um movimento rápido, ele agarrou a mão de Andrew antes que ele pudesse tocar o prato. O impacto foi brutal. Andrew, surpreso e furioso, tentou se libertar, mas Charles, tomado por uma força recém-descoberta, não soltou. Elliot, enquanto isso, correu para recuperar o violino quebrado, apertando-o contra o peito como um talismã. Você não entende, gritou Elliot com os olhos marejados. Ele queria te matar. Um silêncio pesado pairou sobre a rua. Até mesmo os transeuntes prenderam a respiração. Charles, pela primeira vez na vida, sentiu sua riqueza e poder se dissiparem diante do instinto de sobrevivência puro de uma criança de rua. Então tudo mudou. Um movimento brusco, um escorregão na calçada gelada e Andrew bateu no balcão. A carne envenenada caiu no chão, mas algumas gotas respingaram em Charles. O coração do milionário disparou. Ele acabará de escapar da morte por um triz. Elliot gritou com toda a força dos seus pulmões. É tio, recue. Recue. O grito ecoou pela rua, atingindo os transeuntes como um trovão. Naquele momento, Charles compreendeu uma verdade que nenhuma riqueza poderia comprar. A coragem, a vigilância e a pureza de coração de uma criança podiam salvar vidas que o dinheiro sozinho jamais poderia proteger. Naquele dia a rua se manifestou, e o milionário acabará de ouvi-la pela primeira vez. Mas aquilo era apenas o começo. O drama não havia terminado. O frio congelante de Nova York parecia não ter efeito algum sobre Charles Whitman naquele dia. Seu rosto pálido e congelado denunciava o medo que acabará de sentir. Ele jamais imaginara que um simples gesto de um garoto de rua quase lhe custaria a vida. Seu irmão, Andrew, observava de longe, atônito com a reação de Charles e o caos que ele havia desencadeado. Pela primeira vez, Andrew se sentiu vulnerável, exposto. Elliot, ainda tremendo de adrenalina, apertava seu violino como um talismã. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ele se recusava a desviar o olhar. Ele sabia que havia salvado seu tio, e esse senso de responsabilidade lhe dava uma força renovada. Tio, ele murmurou com a voz ainda trêmula, eu te avisei. Charles, sem conseguir falar, apenas acenou com a cabeça. Os transeuntes começaram a murmurar entre si, alguns aplaudindo em silêncio, outros chocados com a intensidade da cena. Mas no coração de Charles, um turbilhão de emoções fervilhava, medo, gratidão, culpa e admiração. Elliot, disse ele finalmente com a voz rouca, não sei como te agradecer. Você acabou de salvar minha vida. O menino esboçou um pequeno sorriso, mas permaneceu na defensiva. As ruas haviam aprendido a machucá-lo, e ele sabia que a confiança se conquistava lentamente. Enquanto isso, Andrew encarava o irmão, com os olhos cheios de raiva e incredulidade. Você está louco, ele gritou. Ele é só uma criança.
E no entanto, esse garoto acabou de provar que você estava errado, retrucou Charles com frieza. Suas mãos ainda tremiam, mas sua determinação havia substituído o medo. Nunca mais quero ver você brincar com a vida de outras pessoas. Elliot, percebendo que a tensão estava diminuindo um pouco, respirou fundo. Ele havia aprendido a ler os adultos melhor do que eles próprios imaginavam. Sabia quando se aproximar e quando se afastar. Você vai ter que confiar em mim agora, disse ele suavemente. Se você não acreditar em mim, alguém pode morrer. Charles percebeu uma verdade dolorosa naquelas palavras. Seu mundo de luxo e conforto havia acabado de desmoronar em uma fração de segundo. Ele compreendeu que sua vida, apesar de sua riqueza, poderia ser destruída num instante pela irresponsabilidade e crueldade alheias. A tragédia havia mudado algo. Charles não era mais o milionário despreocupado de outrora. O garoto de rua, frágil mas corajoso, acabará de lhe ensinar uma lição que nem dinheiro nem poder poderiam ter proporcionado. Vigilância, compaixão e saber ouvir podiam salvar vidas. Enquanto as sirenes das ambulâncias soavam à distância, Charles inclinou-se para Elliot e sussurrou: Eu vou cuidar de você. Você não está mais sozinho. O garoto assentiu com a cabeça, sentindo que pela primeira vez não era mais invisível. Mas nas sombras, Andrew jurou vingança em silêncio, incapaz de aceitar a própria derrota. O drama estava longe de terminar, estava apenas começando. A noite caía sobre Nova York, mas a agitação nas ruas não cessava. Os postes de luz projetavam sombras longas e ameaçadoras na calçada gelada onde Charles Whitman e Elliot ainda estavam. O milionário ainda segurava a mão do menino, como se quisesse garantir que ele não desaparecesse no tumulto da cidade. Humilhado e furioso, Andrew havia escapado alguns minutos antes, mas sua mente maquiavélica já tramava sua vingança. Charles sabia que o perigo não havia passado. A coragem de Elliot o salvara uma vez, mas a vida nas ruas, combinada com a crueldade do irmão, ainda era imprevisível. Elliot, disse Charles com a voz baixa mas profunda, preciso entender. Como você sabia que era veneno? O menino olhou para ele com uma mistura de orgulho e tristeza. Eu o vi. Andrew, ele não sabe que eu o venho observando há semanas. Conheço seus movimentos, suas mentiras. Eu sabia que ele faria isso. Charles sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sempre acreditara que riqueza e poder poderiam proteger um homem, mas acabará de aprender que a vida é sempre mais frágil do que qualquer coisa que se possua. De repente, um ruído atrás deles fez com que todos se virassem. Andrew havia retornado, com um sorriso cruel nos lábios, desta vez com uma faca na mão. Os transeuntes recuaram instintivamente, e a tensão tornou-se quase insuportável. Você nunca deveria ter me humilhado na frente de todos, Charles, gritou Andrew com a voz trêmula de raiva. E você, garoto, você vai pagar por isso. Elliot recuou com o violino ainda apertado contra o peito, mas não perdeu a compostura. Charles, apesar do medo, posicionou-se em frente ao menino, pronto para protegê-lo. O confronto estava se tornando inevitável. Num momento de coragem, Elliot atirou uma pedra em Andrew. O gesto distraiu o irmão de Charles o suficiente para que Charles agarrasse a faca e a atirasse para longe. Andrew cambaleou chocado e desarmado, enquanto a polícia, alertada por testemunhas, finalmente chegava à rua. Andrew foi subjugado e algemado. A multidão aplaudiu Elliot e Charles, mas o menino, ainda cauteloso, recuou para as sombras. Charles então compreendeu algo fundamental. Não foi apenas bravura ou sorte que salvaram o dia, mas a vigilância, a inteligência e a perspicácia de uma criança que a sociedade muitas vezes ignora. Venha comigo, Elliot, disse Charles com a voz embargada pela emoção. Você nunca mais estará sozinho. Vou garantir que ninguém nunca mais te machuque. O menino hesitou, depois esboçou um pequeno sorriso. Pela primeira vez, ele sentiu o que poucas crianças de rua conhecem: segurança, proteção e reconhecimento. Naquela noite, sob as luzes frias da cidade, uma aliança improvável se formou entre um milionário e um menino de rua. A vida os havia confrontado com a fragilidade humana, a crueldade familiar e o poder de um coração corajoso. E nesta cidade onde tantos gritos são ignorados, o grito de Elliot mudou para sempre o destino de várias vidas. O drama havia terminado, mas uma nova história estava apenas começando.